Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar alguns aspectos importantes sobre a industrialização brasileira. Vamos lá? Bom, então o café, ele atuou diretamente na questão da industrialização brasileira. E a industrialização no Brasil, ela aconteceu ao mesmo tempo em que a urbanização aconteceu também, certo? Por quê? Com o surgimento das indústrias, houve um atrativo das pessoas que moravam em zonas rurais. Então, houve o quê? Um êxodo rural. Um grande contingente de pessoas migrou para as cidades, né, intensificando o processo de urbanização, certo? Mas vamos começar lá do início, né? O Brasil passou por um longo período colonial, que foi de 1500 a 1889, certo? Nesse período, o Brasil ele estava sobre o domínio da metrópole, né, a coroa portuguesa, e durante esse período praticamente era proibida a instalação das indústrias. Por quê? Porque isso iria competir diretamente com os produtos fabricados pela metrópole. Então, eles não queriam ter concorrência, então incentivavam apenas a questão do setor primário, que é a agricultura, né? Sobretudo utilizando esse setor primário para a instalação do sistema plantation, que nada mais é do que aquele sistema com grandes extensões de terra em que é realizada a cultura de apenas uma espécie vegetal, né? Como é o caso da cana-de-açúcar, né? Que houve um período, como é o caso do cacau, como é o caso do café, certo? Então, basicamente, esse era o produto-chave, né? Da economia brasileira, certo? Então, anterior ao período da industrialização, era assim que funcionavam as coisas relacionadas à economia do Brasil. Com a substituição da cana-de-açúcar pelo café, que aconteceu após a perca da hegemonia no mercado internacional, devido à concorrência que o açúcar produzido no Brasil começou a ter com as Antilhas, né, que fica na América Central. Então, o açúcar começou a perder o mercado. Então, eles pensaram em uma alternativa, né? E essa alternativa seria o café. Então, seria plantar café aqui no Brasil, né? E durante um certo tempo, o Brasil foi até o número 1, primeiro colocado em exportações, né, a nível mundial. Então, começou a se pensar, após o fim da escravidão, que aconteceu em 1822, uma forma que incentivasse a substituição da mão de obra, né? Porque o trabalho que era realizado pelas pessoas escravizadas, que eram trazidas da África, né, principalmente, necessitava continuar. Então, o que é que eles poderiam fazer a partir disso? Incentivar a imigração, né? Que é a entrada de... Esses imigrantes, eles vinham o quê? De países da Europa, né, que estavam enfrentando guerras, períodos de seca, de fome. Então, eles incentivavam, pagavam a passagem, recebiam esses imigrantes aqui e eles tinham que trabalhar em determinado hectare de terra, né, em determinada propriedade, e ali eles iam pagando através dos lucros gerados, certo? Então, essa substituição da mão de obra, né, foi sendo realizada aos poucos, não foi do dia para a noite, certo? No entanto, né, o café, a região de maior destaque dentro do Brasil, onde se desenvolveu as plantações de café, foi em São Paulo, né, na região sudeste, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro. Então, houve um deslocamento, né, do centro político e econômico, que antes era no Nordeste, né, capital em Salvador, para o Sudeste. Então, São Paulo, nessa época, começa a ganhar grande destaque, certo? Na questão como centro econômico e financeiro do país, né? E essas indústrias começam a surgir. Inicialmente, essas indústrias, elas tinham um caráter de produção de bens não duráveis, certo?
Aí, o que seria isso? Seria a fábrica de cerâmicas, de móveis, tijolos, tecidos, roupas, ferramentas, materiais de construção, certo? Que não exigiam grandes investimentos para serem instaladas, certo, gente? Então, por hoje é só. Um beijo enorme e até a próxima.